Show! Você está comigo aí? Vamos ouvir a palavra de Deus? É o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês. Eu tenho 40 minutos e 18 páginas de esboço. Sim, 18. Vai dar certo. Fé. Vamos lá? Eu queria que você fechasse seus olhos. Uma das orações que eu fiz e que eu quero que a gente faça agora, eu quero que você faça, é: o que a gente precisa ouvir hoje, Senhor? Senhor, o que a gente precisa ouvir? O que eu preciso ouvir? E eu queria que você fechasse seus olhos e orasse. Senhor, fala ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir. Senhor, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Não apenas aquilo que nós queremos, não apenas aquilo que nós desejamos, mas, Senhor, faz-nos ter um coração aberto, disponível para ouvir a Tua palavra, e para que o Senhor entre e insira ali algo novo do Senhor, algo mais profundo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Gente, é muito legal porque essa época do ano, Deus sempre me dá a oportunidade de pregar. E é uma das épocas do ano que eu estou mais reflexivo. Esse é o nosso último culto, como o Val falou, aqui na quadra esse ano. Eu não sei se você sabe, mas desde maio nós não fazemos mais culto no salão da galera, porque não cabe. Legal. Era essa a reação que eu esperava. Por que eu estou falando tudo isso? Deus está fazendo algo. E eu vou repetir essa frase muitas vezes. Então não se assuste, Deus está fazendo algo. A galera tem crescido e eu não estou falando apenas de quantidade. Deus tem feito algo muito especial. Esse ano a gente teve a oportunidade de ter o nosso primeiro ano de plano de leitura. Gente, teve vídeo para todos os livros. E ainda vão ter vídeos muito especiais para Salmos. Fica ligado. E eu tenho certeza que se eu pedir para a galera que está com a Bíblia aqui, física, levantar, eu tenho certeza que é mais da metade. Acho que eu chutei alto. Mais da metade? Muito bem. Bate palma, de verdade. E não é fazendo o merchandising da Bíblia Nova da Carisma, mas já fazendo, a Carisma tem uma Bíblia Nova. Então depois do culto, na semana que vem, você vai lá, que vai ser muito legal. Você ter a Bíblia da Carisma. Deus está fazendo algo. Curioso é que a gente pode ver isso. Semana passada, o Lori falou uma coisa que me chamou muita atenção. E ele falou que nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar com esse ambiente. Nós não podemos nos acostumar com esse lugar. Porque isso não é normal, isso é especial o que a gente está vivendo. Se você for perguntar para as pessoas com mais tempo de igreja, o Rui sempre cita isso. Nós estamos vivendo um tempo especial. Deus tem derramado uma porção especial dele sobre nós. E isso é muito bom. Essa semana também eu vi um vídeo de um amigo falando exatamente a mesma coisa. E ele falava assim: não leve de maneira leviana a presença de Deus. Não acha que isso é normal. Não acha que isso está acontecendo porque a gente é especial. Não achem isso. Não achem que isso está acontecendo porque a gente é bom. Não achem isso. Isso é graça de Deus sobre nós. Gente, nós fomos atrás de um acampamento maior porque não coube no último. Nós vamos com 220 pessoas para esse acampamento. Isso não é porque a gente é especial, isso é por causa da graça de Deus. Deus está fazendo algo. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Não é verdade? Muitas vezes a gente acaba ficando alheio àquilo que Deus está fazendo na nossa semana, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Ou até mesmo aqui, você vem domingo após domingo, mas você não consegue ter um encontro com Deus. Você não consegue perceber a presença de Deus. Sabe como a gente mede isso? O que as pessoas ao nosso lado estão falando? O que elas estão falando? É palavra de esperança que vem da pessoa que está sentada do seu lado toda vez que você ouve ela falar? Ou é uma palavra, é um choro? Às vezes é uma lamentação, às vezes é um tá difícil.
Quando você fala com seus amigos daqui, sobre a galera, sobre a igreja, o que você tem ouvido? É palavra de bênção e como ele tem feito algo especial? Ou é alguém reclamando das pessoas? O que você tem ouvido? Você tem reclamado? Você tem reclamado das pessoas? Você tem reclamado da adoração? Se você reclamar da adoração de hoje, meu amigo, você está com problemas, porque Deus estava aqui. Foi muito bom, não foi? Esse sim não foi convincente, mas eu acredito que vocês estão concordando comigo. Você tem reclamado da palavra que você tem ouvido? Como está o seu coração? Para pensar aí, como está o seu coração? Eu estava conversando com um cara, e esse cara é um pastor, e ele falou que ele chegou no escritório dele para trabalhar na terça-feira, e ele sentiu uma desesperança muito grande. Era como se ele tivesse sido envolto por uma desesperança, uma falta de esperança. Você também não se sente assim às vezes? Você às vezes também não se sente meio mal, meio cansado? Talvez seja um pouco de, às vezes, inconstância nossa, não é? Talvez às vezes seja um pouco de distração. E aqui é o meu tema. Meu tema é vida, tempo e distrações. Repete comigo. Vida, tempo e distrações. A nossa geração é uma das gerações que mais vive doenças mentais, mais fala sobre distúrbios. Nunca no mundo houveram tantas notícias sobre ansiedade, nunca tantos profissionais precisaram ser formados. Eu não vou nem pegar os dados, a gente não vai nem falar sobre os dados disso, mas o que a gente pode olhar com um olhar bem superficial sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a sociedade, é que nós estamos ansiosos. Estou errado? Às vezes a gente olha para a gente e a gente percebe que a gente não está focado. Nós estamos distraídos. É comum dizer que isso é por causa do avanço tecnológico, isso é comum dizer que isso é por causa dos estímulos, é comum dizer que isso é por causa da dopamina, da endorfina, e ina. E se você conversar com alguém no seu trabalho, na sua escola sobre isso, a pessoa vai acertar isso com certa facilidade, esse discurso. Mas o que eu quero trazer para a gente aqui, cristãos, entendendo a palavra de Deus, entendendo o relacionamento que nós temos com Deus, entendendo a nossa vida diária com Deus também, não só uma vida dominical, é o quanto nós estamos distraídos. O quanto nós estamos na nossa semana, no nosso trabalho. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso e refletisse sobre isso enquanto eu falo, porque isso é comum. É comum você mandar uma mensagem para a pessoa durante a semana e ela fala assim: nossa, estou morrendo de cansado. É comum você mandar uma mensagem durante a semana para alguém e a pessoa fala assim: estou mal. Por que isso tem acontecido? O que tem nos distraído? O que tem me distraído? E é isso que eu quero que você pense. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é bem interessante nesse sentido. E eu quero fazer algumas reflexões com vocês. Abre aí, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, a gente vai ler bastante. Então deixa marcado aí, deixa aberto aí. Se você achou, diz. Está faltando amém aí. Beleza. Eu não tenho tempo para explicar a vida de Paulo, mas é bem interessante a gente entender quem é Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos, ele tem um encontro com Deus, ele tem uma experiência, ele cai do cavalo, ele fica cego, e ele é transformado pelo Evangelho. Filipenses 3:4. Eu vou ler, você acompanha comigo. Eu estou lendo, acho que é na NAA, tá bom? É verdade que eu também poderia confiar na carne. Eu acho que é do 1 que eu estou lendo, mas eu não lembro. Eu anotei aqui 4, mas acompanha aí. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele, na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar tudo aquilo que para também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, importante você prestar atenção agora nessa parte. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se, em alguma coisa, vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. É bem comum a gente pegar esse trecho todo e focar na parte do que para mim era lucro, considerei como perca, considero tudo como lixo, como esterco. Mas o que era lucro para Paulo? O que tem sido lucro para nós? O que para mim é mais interessante nesse texto é que Paulo fala algo. Paulo estava vivendo uma intensidade no ministério. Talvez o ápice do ministério dele, ou talvez já tivesse passado o ápice, mas ele fala uma frase: não que eu já tenha recebido isso. Ou seja, ele teve uma experiência impactante, envolvente, completamente transformadora com Deus, mas aí ele ainda fala, não que eu tenha recebido isso. Ou seja, existia algo a mais para Paulo, porque ele diz: prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não julgo havê-lo alcançado, mas eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Às vezes a gente tende a ler esse texto e acha que Paulo estava sendo humildão. Nossa, Paulo, não alcançou tudo. Nossa, Paulo é humilde. Será que é isso mesmo? Ou será que dentro do coração dele havia uma sede por uma coisa em Deus ainda não alcançada? Imagina o cara viver essas experiências de viagens missionárias, experiências de ser levado de um lugar para o outro, mediante a graça de Deus, de ser torturado pelo Evangelho, e ele fala assim, ainda não alcancei. Agora para trazer para você, como está o seu coração? Como está o seu coração diante da sua naturalidade? O que eu quero dizer com isso? Como está o seu coração diante de Deus? O que você tem pensado sobre Deus? Deus é legal, maneiro, está aí. Deus está lá na galera domingo. É claro que isso é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas o que eu quero construir é que a vida de Paulo reflete um pouco na nossa vida. Nós precisamos olhar com essa ótica. Existe algo mais. Existe algo que talvez a gente não esteja percebendo, porque talvez a gente esteja distraído. Existe algo mais profundo em Deus. Existe uma busca por Deus, e a gente vai ler alguns outros textos, que talvez a gente não esteja percebendo. O que tem nos tirado o foco de Deus? Paulo teve a sua história. Você tem a sua história. Porque você ouviu de Deus. Se eu pedir para você levantar a mão, se você ouviu algo de Deus, eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir. Quem estava no último acampamento?
Tá. Eu tenho certeza que Deus falou com você lá. Quem estava na conferência das mulheres aqui? Eu tenho certeza que Deus falou com você. Deus tem entregado para nós, às vezes, que parece que é uma enxurrada de coisa. Quem sente isso? Quem já se sentiu pesado pelo tanto de coisa que Deus falou? Não mente. A Andressa fez até assim, ó. Quanto mais nós vivemos experiências impactantes com Deus, parece que não cabe na gente. Tô errado? Tô errado? Tá. E isso é uma coisa ruim? Não. Porque como Paulo está falando aqui, existe mais, mas existe um caminho. E é por isso que a gente está falando sobre vida, e é por isso que a gente está falando sobre tempo, e é por isso que a gente está falando sobre as estações. Porque parece que às vezes a gente entra num limbo. Vocês sabem o que é limbo? Limbo é estado do que se encontra esquecido, negligenciado, indefinido. Condição de dúvida. Às vezes a gente se encontra em condição de dúvida. Mas o que eu quero trazer para vocês é para vocês perceberem a dádiva que é o tempo de agora. Talvez você entrou aqui em dúvida, falou, meu Deus, meu ministério, minha casa, minha família, meu emprego, meu trabalho, meus negócios. Talvez você tenha entrado aqui num turbilhão de emoções. E o que eu quero trazer para você aqui é, para aproveitar aquilo que Deus está trazendo agora. Para aproveitar o seu tempo pessoal com Deus. Nós estamos debaixo dessa janela de oportunidade em que Deus está falando, Deus está fazendo milagre, cura, movimento. Mas será que a gente tem aproveitado de fato? O que tem tomado o nosso coração? Nós não podemos perder isso. Falando um pouco sobre tempo. É interessante porque esse tempo, quando eu chamo de tempo pessoal, se a gente for analisar, a gente tem 4 fases. E eu quero que você preste atenção nisso. Na minha vida aconteceu alguma coisa, certo? Até você chegar aqui, todos os seus anos, aconteceu alguma coisa, certo? Responde aí, tá certo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tá, tudo bem. Agora você está aqui, hoje, certo? Você está me ouvindo, amém? Amém. Uns estão dormindo, mas tudo bem. Eu aceito também, eu espero que o Senhor fale com você em sono. Esse é o presente. Então nós temos o passado, o presente. Existe um ainda não. Quem entende o que eu quero dizer? Deus deu uma promessa para você, mas ainda não. Certo? Que é um futuro do pretérito. Nem sei, estou falando, mas eu nem sei. Deve ser. E existe o futuro, que é a realidade vindoura, que é a eternidade, que é o céu. Certo? Tem gente rindo ali, não sei porquê. Essa relação de tempo é importante porque essa relação de tempo é a nossa relação de tempo e experiência com Deus. E cada etapa da nossa vida, nós precisamos parar e entender que a gente precisa voltar para esse lugar de prioridade em Deus, de foco na presença de Deus. Porque se a gente olhar, e a gente vai falar sobre esses 4 tempos, mas se a gente olhar, são as pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, que vão destruindo, que vão roubando o nosso foco de Deus. Eu estou errado? Estou errado? Tá. A palavra fala que são as pequenas raposas que destroem a vinha. São as pequenas distrações que elas nos tiram do foco da nossa vida em Deus. Em quais tempos? Em todos esses tempos. Mas a gente vai olhar por um aspecto. Antes disso, uma das estratégias do inimigo é a distração. Quem é que leu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Tá, é uma recomendação, anota aí. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz.
por que eu estou recomendando esse livro? Porque esse livro fala sobre as estratégias do inimigo de te tirar a atenção de Deus. E o que você tem que fazer? Você tem que ler esse livro pensando, não posso fazer isso. Tem que tomar atento do meu coração, tomar atenção do meu coração. E no livro fala, dando um pequeno spoiler, uma das estratégias do inimigo é com que o cristão se torne uma pessoa indiferente. Ou seja, ele vem no domingo, nada muda. Ele volta para casa, ele continua vivendo. Ele vem no domingo, e cada vez mais ele vai se afastando de Deus. Gente, essa história de muitos também faz parte um pouco da minha história. Quantos aqui não têm a rotina de vir para a igreja todos os domingos? Os pais trouxeram, e em determinado momento da vida aquilo virou uma rotina. Isso é distração. Está fazendo sentido? Distração nos esfria lentamente. Sabe aquela comida que você faz num dia frio, aquela sopa quente? Aí você deixa ela lá, fala assim, vou fazer outra coisa. Aí quando você aquele café que você faz, aí você esquece ele lá e você toma, está gelado. As distrações, elas esfriam a gente. Elas nos levam para esse caminho de diferença. Isso tem nos atingido de uma maneira muito forte, gente. Tá, eu preciso correr nessa introdução. Vamos lá. Primeiro, passado. Será que o nosso passado tem nos distraído? Outros mais passado, outros menos passado. Entenderam a piada? Não, né? Desculpa. Foi ruim, eu sei que foi ruim. Aí tem a frase que diz, né? O cara passou tão perto do inferno que cheira até queimado. Era pra ser uma piada, gente. Dá risada, finge que tá engraçado. Gente, muitas vezes você é a pessoa que tem um passado de pecado. Mas Deus te encontrou. Sabe o que Jesus faz com nossos pecados? Abre aí, Miqueias 7, 19. Isso é importante. Abriu? Rápido, Miqueias. Sabe onde fica Miqueias? Não leu a Bíblia, não pegou o plano. Misericórdia. Alguém lê bem alto aí, Miqueias 7, 19. Calma. Rápido, irmão. Miqueias 7, 19. Alguém lê bem alto. Lançarás todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Sabe, o pecado ele é uma complicação na nossa vida que a gente precisa jogar fora. Deixar que Deus lance nas profundezas do mar. Sabe por que se você não faz isso, o que acontece? Você sente culpa. Quem aqui já se sentiu culpado pelo pecado? Gente, o que Deus quer não é que nós sintamos culpa por aquilo que Ele já sarou. Se Deus já lançou na profundeza do mar, por que Ele quereria que a gente sentisse culpa? Quem quer que a gente sinta culpa é o... Entenderam? O que Deus está falando aqui com a gente hoje é o seguinte. Para prestar atenção. Muitas vezes, a gente entra num lugar de culpa. E aquilo vira uma distração para a gente viver hoje aquilo que nós temos que viver com Deus. Isso não quer dizer que a gente tem que estar num lugar de pecado, porque a gente tem que estar num lugar de arrependimento, vivendo uma vida nova com Jesus. O que eu quero dizer é que o pecado do passado não pode afetar o nosso presente, porque nós somos livres, transformados em Cristo Jesus. Amém? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. A gente não precisa sentir mais culpa. Você precisa deixar ser envolvido pelo sangue de Jesus. Se você precisa de fato pedir perdão para Deus, vai e peça perdão. Mas amigo, amiga, se sinta livre.
você é. Amém? Eu me senti muito culpado. E eu estou falando isso para você com essa experiência de causa de que Deus me curou. Deus me curou do pecado também, mas também me curou da culpa que eu sentia. Muitas vezes as pessoas passam por traumas, por relacionamentos, por problema no trabalho, você fez alguma coisa errada, e você fica com aquilo se culpando, falando, meu Deus, eu fiz errado. Irmão, joga nas profundezas. Não é o fim. Eu preciso te falar isso. Um relacionamento frustrado, um relacionamento que acabou, não é o fim. Alguém te magoou, alguém te machucou, não é o fim. Deixa aí, recebe do novo de Deus. Imagina Paulo, por tudo que ele viveu, quantas pessoas ele não teve que matar. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Por quê? Porque eu tenho um presente. E esse é o meu ponto de número 2, eu tenho um presente, a gente tem um presente. Talvez essa seja a chave para a gente entender toda essa ministração. Paulo teve um encontro com Deus. Você teve um encontro com Deus. E agora? E agora? A gente considera tudo como perda. A gente não considera nada mais importante, suficiente para com Deus. Deus é o nosso foco. Deus é a nossa razão de viver. Cristo é o nosso alvo. Nosso foco não está nos arredores. É muito fácil a gente se iludir com os arredores de Deus, mas o que Deus está falando para a gente vai falar de pontos práticos, nosso alvo é Cristo. Efésios 4,13, abre rapidão. Efésios 4,13. Rápido. Mais um amém, eu vou. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados de roda em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como diz a ARC, a estatura do varão perfeito. Gente, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui como um clube. Nós estamos aqui para buscar essa caminhada cristã, que é o quê? A estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nós temos um alvo, e se a gente olhar para Paulo, olha que tudo que Paulo largou o governo, Paulo largou riqueza, Paulo largou tudo. Para quê? Para viver esse evangelho. Por quê? Porque ele foi transformado. Vamos lá, mais um, Hebreus 12, rapidinho. Hebreus 12, 1. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, o desprezar vergonha, e assentou-se à direita de Deus, no trono de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Se a gente olhar para o texto anterior, ele cita os heróis da fé de Hebreus. É muito bom, leia em casa, lição de casa. E ele traz, tendo os olhos fitos em Jesus, rodeado dessa galera, livremos-nos do que nos atrapalha. O que nos atrapalha? Eu preciso que a gente seja bem prático aqui. O que nos atrapalha? Ansiedade nos atrapalha. O nosso ego nos atrapalha. O nosso orgulho nos atrapalha. A gente querer pular etapas da nossa vida nos atrapalha. A gente não se importar com aquilo que a gente está vivendo hoje também nos atrapalha. Eu queria agora pular para o número 3.
que é o futuro. Porque o foco demasiado no futuro nos atrapalha. Lembra que a gente estava no presente. A gente estava falando da nossa transformação. A gente estava falando que a gente precisa ter olhos fixos em Jesus e livrar daquilo que nos atrapalha. Por quê? Porque nós temos um futuro. Mas o foco demasiado no futuro é uma distração do que a gente realmente tem que viver hoje. Faz sentido? Nós perdemos essa relação com o agora. E é o agora que constrói a nossa vida. Como assim? É o que a gente faz hoje que constrói a nossa vida. Não é o que a gente vai fazer amanhã. Imagina a seguinte cena. Você cresceu na igreja. Você veio no infantil. Você ouviu as histórias da Bíblia. Você chegou na galera. Você teve algumas experiências com Deus bizarras, incríveis. Deus falou com você. Mas parece que desde que Deus falou com você uma coisa específica, você não consegue mais viver o presente. A única coisa que você vê é lá na frente. Não, mas lá na frente eu vou. Não, mas lá na frente eu vou. Eu não quero que você levante a mão, mas eu sei que tem pessoas aqui que têm essa perspectiva. Deus fala para você assim, eu vou te dar uma família. Aí você desliga todos os seus disjuntores e vai atrás da mulher perfeita. Deus falou assim, eu vou te dar uma família, e aí você vai atrás da pessoa, sai correndo. Você vai atrás de todas as meninas procurando a mulher de Deus para você. Isso está certo? O contrário também é verídico, as meninas também. Deus falou, eu vou te dar uma família. Aí você vai atrás de todos os meninos para ver se acha um que presta. Isso está errado. Veja, presta atenção, é importante. Não faz comentários aleatórios. Não está errado você pensar sobre esse assunto. Não está errado você orar sobre esse assunto. Mas está errado você tomar passos que estão te distraindo do foco que é Cristo. Está fazendo sentido? Uma promessa de Deus não pode ser uma maldição de Deus. Porque acaba se tornando uma maldição. Você acaba desviando do evangelho, desviando da fé. Você perde o seu relacionamento com Deus, você não ora mais. Em busca da varoa. Esse é um ótimo exemplo para dizer que tem coisas que ainda não. Amém? Deus te deu uma palavra que você vai ser um missionário nas nações. Aí você fica desesperado. Meu Deus, eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. É uma palavra norteadora, é uma palavra que você precisa se preparar, Ele vai cumprir. Sabe por quê, gente? Porque tudo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Todo mundo entendeu isso? Mas tem palavras que elas são norteadoras para a sua vida. Porque ainda não, porque existe um tempo. E o Freedom vai falar sobre o tempo. Pegou o gancho, né? Ótimo. Tá, vamos lá. Você precisa ajustar o seu tempo, o seu foco para o agora. E é por isso que eu falei de futuro para voltar no presente. Lembra que a gente está numa construção de Paulo e a gente está falando sobre a nossa vida. E aí você me pergunta, Jones, mas o que eu tenho que fazer então? Porque você falou um monte de coisa e não falou nada. E aqui é o auge da mensagem, presta atenção. Se você não prestou em nada, presta agora. Eu falei errado alguma coisa, mas amém, é isso, vocês entenderam. Número 1, você precisa saber quem você é em Deus. Amém? Esse amém foi tão fraco que eu até fiquei com dúvida. Você precisa saber quem você é em Deus. Não gritar alto, você precisa saber quem você é em Deus. Está entendendo? Identidade, você precisa ter a sua identidade firmada em Deus. Você precisa entender que o seu alvo é Cristo. Que você precisa de foco nele. Você precisa entender que a presença é importante. Você precisa ter fome e sede de Deus. Isso tudo eu estou tirando de Filipenses 3, tá? Só estou fazendo uma aplicação daquilo que Paulo está falando, daquilo que a gente já leu.
Você precisa entender que, assim como Paulo, ainda existe coisas que nós não alcançamos. Ou seja, você precisa criar expectativa no seu coração para as coisas que virão. Faltou amém agora. Então, 1, você precisa saber quem você é em Deus. 2, você precisa entender que o alvo é Cristo. 3, você precisa entender que a presença de Deus é importante. 4, você precisa entender que nós não ainda alcançamos o que nós buscamos. Certo? E como fazer isso? 7 coisas agora que eu vou falar para vocês em 4 minutos. Então vai ser pauleira, presta atenção. Primeiro, ler e meditar na palavra. 2, oração. 3, adoração. Qual foi o 2? Tá. 3. 4, santidade. 5, comunhão. 6, boas obras. 7, evangelização. Tudo isso o Lori falou na semana passada, eu vou recapitular e vou aplicar. Certo? Qual que foi o 2? E o 4? E o 6? E o 7? E o 5? Comunhão. Beleza, vocês até que estão bem. Acertaram boa parte. Você lembra que lá no começo da mensagem eu falei de uma pessoa que não estava com esperança? Eu não terminei a história. Sabe o que essa pessoa fez? Ele pegou 64 textos bíblicos que falam sobre esperança. Então, quando aquele sentimento de desesperança veio, ele pegou 64 textos bíblicos sobre esperança. O problema, gente, não é o sentimento que vem sobre nós. O problema é o que a gente deixa fazer com que esse sentimento, o que a gente deixa com que esse sentimento faça na gente. Faz sentido? O sentimento de desesperança bateu, sabe o que ele fez? Ele foi na palavra. Por quê? Porque a palavra traz esperança para nós. Ele começou a responder às distrações dele com foco. Foco em quem? No alvo, que é Cristo. Por que a leitura da palavra é tão importante? Porque a palavra vai mexer com a sua mentalidade. Se eu fosse coach, eu falava que a palavra vai mexer com o seu mindset. Sabe o que a palavra vai fazer para você? Ela vai te fundamentar. Sabe aquele dia que você está bem ansioso? Bem ansioso. Você vai pegar Filipenses 4 e enfiar a cara na Bíblia, assim, ó. Alegrem-se no Senhor, sempre, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas por meio de oração, suplicação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus que excede em todo entendimento guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Sabe o que essa palavra está falando para a gente? É o seguinte, falou, sabe como você vence a ansiedade? Com ação de graça. Sendo grato a Deus. Não reconhecendo que você precisa de uma coisa que está no futuro que você ainda não alcançou, mas sendo grato por aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Lembra que a gente falou que Deus está fazendo algo? Quando você tem ansiedade, muitas vezes você não está reconhecendo que Deus já está fazendo algo. E a gente precisa trazer esse sentimento de gratidão, de reconhecer, Deus está fazendo algo na minha vida. Amém? Vamos mais um texto, rapidinho, Efésios 4, que a gente já leu. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconscientes, levados em roda por todo o vento de doutrina, mas pelo engano dos homens que astúciam e enganam fraudulosamente. No nosso tempo pessoal, a palavra de Deus vai nos firmar a ponto de nós não sermos levados mais por qualquer vento de doutrina. O vento vem? Vem. A dúvida vem? Vem. Mas isso não pode ser uma distração. Por quê? Porque eu estou firmado tanto na palavra que nada me abala. Estou firmado na rocha.
Muito bom. A palavra não é uma resposta banal, não é uma resposta cultural. A palavra não é um livro de autoajuda. A palavra de Deus é alimento, é luz, é lâmpada para os nossos pés, é fonte de vida. A palavra nos limpa das vãs filosofias desse século e nos coloca uma perspectiva de eternidade. Sabe o que você vai fazer quando a culpa vier? Você vai começar a jogar e declarar essa palavra, jogando no mar de esquecimento. É isso que você tem que fazer, é uma resposta prática. Em Filipenses 4, vou voltar lá, e isso está na palavra. Ponham em prática. Ponham em prática a leitura da palavra. Ponto 2. Qual que era o 2? Oração. Sabe, gente, a oração é muito simples. Mas a oração também é muito complicado, ao mesmo tempo. A oração não é uma conversa consigo mesmo. A oração é uma conversa com o Altíssimo. E é uma conversa com o seu amigo. Ao mesmo tempo com seu Pai, Rei, soberano, majestoso, magnífico. Esses dias eu acordei bem cedo, fui trabalhar. Peguei 2 horas de trânsito, eu quase caí da cama, na verdade. Peguei 2 horas de trânsito. E aí eu estava chegando na rua de onde eu trabalho. Eu olhei para o céu assim, e eu pensei, eu não orei. Foi frustrante, gente. Sabe quando você pensa para dentro? Eu passei 2 horas pensando para dentro. Dos mesmos criadores de fechem suas cabeças, pensem para dentro. Por quê? Porque você fica pensando ali, você fica no pinball dos seus pensamentos. Sabe o que isso gera? Isso gera ansiedade. Você fica remoendo o seu estresse, seu problema, o seu medo, a sua dúvida, vira uma confusão ali, vira um chá de caos. A conclusão que eu cheguei quando eu olhei para o céu ali e percebi que eu não orei foi, eu perdi um tempo precioso, porque eu podia ter lançado todas as minhas dores diante de Cristo, e a única coisa que eu fui foi egoísta o suficiente para achar que o meu próprio pensamento ia resolver o meu problema. Ai, doeu em mim. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Isso é a palavra, 1 Pedro 5,7. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem a vocês meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, disse Jesus, Mateus 11. Tem dia que a gente está zoado, mas a gente não pode deixar que com isso distraia o nosso coração. O que a gente vai? A gente vai orar. Tem dia que a gente está carente demais. Vai orar. Em nome de Jesus. Porque senão a gente começa a colocar nossas expectativas e as nossas forças no que é areia, no que é distração. E, gente, é muito fácil fazer isso. Estou sem dinheiro. Meu Deus, eu preciso trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu preciso de não sei o quê, eu preciso fazer não sei o quê. E Deus está só falando para você confiar, mas você não ouviu, porque você não orou. Quem aqui já passou por isso? Tem aquela famosa experiência. Não vou para o sertão, não vou para o acampamento. Por quê? Não tenho dinheiro. Você orou? Não. Eu só não tenho dinheiro. E você não vai orar? Ah, é bom orar, né? Gente, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é o seguinte. Vai falar com Deus. Vai apresentar os seus problemas diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem pensamentos bons ao respeito de vocês, ao seu respeito. Sabia disso? E o que muitas vezes a gente faz é a gente mergulha no problema e não quer sair de lá. A gente não quer sair de lá. Porque é confortável às vezes ficar no problema. É confortável valorizar o problema para as pessoas. Mas o que Deus está chamando a gente é, vem de mim. Vem orar. Vem aqui, eu estou pronto para ouvir. E isso é tão confortante, gente. Porque isso de fato muda a nossa vida. É de cima para baixo e é de baixo para cima. Eu fiz completamente errado a mímica, mas vocês entenderam.
É de cima para baixo e é de baixo para cima. Você ora, Deus responde. Você clama, Deus responde. Você fala, Deus ouve. E sabe quando você fica em silêncio, Deus fala. Essa é a nossa relação com o coração. Essa tem que ser a nossa relação com o coração. Porque se ela não é a nossa relação, o que a gente perde é o essencial, que é a comunhão com o próprio Deus. O que Jesus nos apresenta no Sermão do Monte, a gente vai aprender mais sobre isso no acampamento, é a comunhão com o próprio Deus, cara. A gente precisa viver nesse lugar, porque o nosso alvo é Cristo. Por meio da oração e súplicas, apresentem os seus pedidos para Deus. Pelo amor de Deus. Põe em prática. 3. Que é? Qual é o 3? O meu tempo já acabou. E eu tenho 4 páginas, vamos lá. Eu ia pular a adoração, porque nós temos pregações muito boas sobre adoração. Talvez umas 2 ou 3 que são muito tops, que complementam uma a outra. A Aline falou sobre adoração, a Andressa falou sobre salmos, ela falou sobre a pregação, a importância do louvor. Uma coisa muito boa que você vai ouvir no YouTube, amém? Tá, mas eu queria deixar registrado uma coisa. Deus não precisa da nossa adoração. Quem precisa? A gente precisa da adoração. Se a gente não canta para Deus, e a adoração não se resume só apenas a cantar, mas se a gente não canta, parece que a gente vai desfalecendo. Porque a adoração é eu reconhecer, cantando, que Deus é digno. Sabe? Nós somos seres adoradores por natureza, ou seja, qualquer coisa a gente adora. E quando a gente não adora a Deus, a gente adora a gente. Aí o bicho pega. É aquela pessoa que você conversa com ela, ela fala, sabe, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar na minha vida, sabe? Eu tenho que pensar no meu casamento, eu tenho que pensar no meu. Parece que você está falando com uma criança de 2 anos, porque ela só sabe falar meu. O que essa pessoa fez? Ela esqueceu que quem é digno é Deus. Não quer dizer que você não tem que pensar na sua vida, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que você tem que pensar que a nossa adoração não pode se voltar para a gente. Adoração não é quando a gente se olha no espelho e canta, aquilo bate e volta. Adoração é vertical. Eu entregar e derramar a minha vida diante de Deus. Eu quebro o meu vaso diante de Deus. E às vezes isso é físico. Às vezes você precisa levantar e cantar mesmo, alto. Mas eu não canto bem. Quem liga? Talvez a pessoa que mora na sua casa. Mas Deus não está se importando com o timbre da sua voz, porque se seu coração está nele, quanto mais alto você cantar, mais ele vai receber como um perfume agradável. Se joga no chão, cara. Joga no chão diante da presença. Sabe, se você está aqui, teu coração está inflado, a gente vai cantar Revolução no final. Eu quero que você se jogue como uma adoração a Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica preso no nosso intrínseco, sabe? Parece que você está amarrado. Meu querido, você é livre. E a gente cantou isso um pouco já. E essa adoração de hoje foi incrível, extraordinária. Por quê? Porque nós estamos levando a nossa adoração diante de Deus como igreja. Nós estamos reconhecendo que Ele é digno. E isso é a parte mais importante. Porque o nosso ego infla. E quando o nosso ego infla, a gente se distancia de Deus. Vamos lá, santidade. Mateus 12, 34, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Raça de víboras. Eu adoro quando começa assim. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas das bondades que entesoura no coração. Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. O que tem tomado o nosso coração? Vou ler mais um texto, rapidinho. 1 Pedro 1, 13.
Portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a sua esperança na graça que será dada diante de vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos desejos maus de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Gente, Deus estava fazendo algo. Como a gente está diante disso? O orgulho de vocês não é bom. Isso é 1 Coríntios 5,6. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Sabe o que pode roubar o agir de Deus? A falta de santidade. E o que vem à raiz da falta de santidade que o texto de Coríntios nos diz? Orgulho. O orgulho pode nos roubar aquilo que Deus está fazendo. Por isso que a gente precisa entender a santidade. A gente precisa entender que a gente precisa ser santo. A gente precisa ser separado. E a gente vai falar mais sobre isso no acampamento. Amém? Mas o orgulho é uma distração. E nós não podemos nos apegar ao orgulho. Porque o orgulho nos afasta de Deus. Deus não combina com o pecado. E toda vez que a gente é orgulhoso, a gente peca e a gente deixa de se chegar à presença de Deus. Tomemos cuidado, o orgulho é uma distração. 5, comunhão. Comunhão é Atos 2, 42 e 47. É essa a essência, essa que foi a essência e é a essência da nossa igreja também. É sobre nós sermos um. Você acha que você tem sido um? Ou você é o primeiro a arrumar briga? Você acha que você tem sido um? Você é o primeiro que vai falar mal de alguém? Como está o seu coração? Sabe o que nos distrai muito? Fofoca. Sabe o que rouba a nossa adoração? Fofoca. Você precisa entender que você não pode mais andar distraído, ou seja, você precisa ter comunhão. Você precisa abrir o seu coração para receber as outras pessoas e entender que elas são parte do corpo. Ah, mas e se eu não faço isso? Você está rompendo o corpo de Cristo. Está fazendo sentido? Maus relacionamentos nos distraem, gente. Não cultivar os bons relacionamentos também nos distraem. Porque a comunhão é uma ferramenta importante, que coloca a gente no alvo, que é Cristo. Hoje eu estava conversando com o pessoal ali na hora do almoço, e a gente falando sobre avivamento e volta de Jesus, e o Lori falou uma coisa muito interessante, que é João 17, 21, para que todos sejam um. Jesus estava orando, e como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a gente vai ter um avivamento? Quando nós formos um. Mas a gente precisa entender a importância disso. O foco precisa estar em Cristo. E a comunhão é parte desse processo. Tem alguma coisa errada com alguém? Resolve. Brigou? Resolve. Para de brigar com seus amigos. Pelo amor de Deus. Para de brigar com as pessoas. Seja um agente do reino de Deus e não um agente do caos. Amém? Mas ele errou comigo. E vai errar muito mais. Abraça, perdoa e vamos que vamos, estamos juntos. Jesus joga o seu passado aonde? No mar de esquecimento. Isso, foi isso que vocês quiseram dizer. E por que você está guardando aí culpa e rancor do outro? O Lucas tem uma pregação muito boa sobre isso. 2 partes. A primeira já saiu, tira a mão da gaiola. A segunda sai essa semana, em nome de Jesus. Vai lá ouvir. Amém? Você percebeu que tudo que eu estou falando aqui, todos esses 7 passos práticos, a gente já falou em alguma outra pregação? Amém. Eu acho que você entendeu.
Agora 6 e 7 de uma vez para acabar, em nome de Jesus. Só mais 2 páginas. Deu certo, gente. Glória a Deus. Falei muito rápido? Eu não vou prometer que eu vou falar menos da próxima vez, porque não dá para prometer. Uma coisa que o Lori falou na semana passada, e eu repito agora para vocês. Tem um jeito fácil. Tem, ele existe. O que aconteceu? Uzá morreu queimado, fulminado. Esse é o jeito fácil. Tem um jeito certo e demorado. Tem um jeito que dói e custa dinheiro. Cansa. Foi assim que Davi conseguiu levar a arca. Eu só não estou sendo profundo nessa explicação, porque o Louro já pregou semana passada. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ministério é importante. Ministério exige sacrifício. Ministério exige você ser fiel àquilo que Deus prometeu para você. Aquilo que Deus falou para você. Não vai ser fácil. Não ouvi nenhum amém. Não é para falar amém não. É só porque não é. Eu queria falar uma palavra bem rapidinha aqui para algumas pessoas. Eu não sei quem é você. Mas existem pessoas aqui que estão esperando em Deus por seu chamado ministerial. Eu tenho que te dizer. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando eu estava escrevendo, eu tinha certeza que algumas pessoas precisavam entender e reconhecer isso. Ele é fiel. Ele não desistiu. E Ele não desiste. Porque se prometeu, Ele vai cumprir. Eu sei que eu estou repetindo isso, mas eu precisava ser enfático para as pessoas que têm chamado ministerial. Mas tem uma coisa. Você precisa abraçar o hoje como nunca. Você precisa encontrar prazer naquilo que Deus te colocou para fazer hoje. Você precisa abraçar o pouco como nunca antes. Você precisa ser fiel no pouco como nunca antes. E Deus vai te colocar sobre o muito, porque Ele prometeu. Eu quero contar uma história e aí eu vou encerrar, eu acho. Quando o bailinho começou, eu tinha um ranço muito grande. Meu coração não estava em Deus de fato, eu achava que aquilo era um baita hype. Eu estava frio, eu estava bem frio com Deus. Vocês estão prestando atenção? Aquele sentimento que eu tinha era só um reflexo. O sentimento do ranço era só um reflexo da minha insatisfação com aquilo que eu estava vivendo. E quando eu voltei para Jesus, eu contei um pouco da história lá atrás do PG, mas eu aprendi uma coisa, eu não posso negligenciar aquilo que Deus está fazendo. Foi uma das coisas que Deus mais falou comigo em 2020. Não posso negligenciar aquilo que Deus está fazendo. E eu lembro de uma das agendas que a gente fez com o PG. A gente foi numa igreja muito pequenininha, uns 20 minutos daqui. E a gente teve uma oportunidade de cantar uma música. E a gente cantou Foi de Graça. E eu lembro que o microfone estava na minha frente assim. Eu estava com a guitarra na mão. E aquele momento o Senhor falou muito comigo. Eu fiquei pensando, eu falei assim, essa igreja não é do meu contexto. Não é da minha liturgia. A liturgia deles é muito maluca. 300 pessoas cantando no mesmo culto. Várias oportunidades. Nem a música que a gente ia cantar, eles iam gostar, porque não faz sentido dentro do contexto deles. O que a gente veio fazer aqui? E aí Deus só falou, fala aquilo que está acontecendo. Fala o que eu estou fazendo. E eu lembro que eu dei boa noite, dei a paz para os irmãos e falei, irmãos, nós estamos aqui porque Deus está fazendo algo na nossa faculdade. É por isso que nós estamos aqui. E a gente cantou, e aí a Bruna pregou, e aí a gente foi embora. E aquele dia eu fiquei com uma sensação estranha. Uns 2 anos depois, a gente teve uma reunião do bailinho de pessoal de música, e eu tive uma visão muito forte no meu coração. E essa visão era como se a nossa cidade fosse sendo inundada pela onda do Espírito Santo. E as pessoas começavam a sair de dentro das casas, dos comércios, começavam a correr na rua e glorificar a Deus. E aquilo foi muito forte para mim.
Por que eu estou falando isso? A gente precisa ser fiel no pouco. A gente precisa ser fiel quando a gente não está entendendo. E é agora. É hoje. Hoje a gente precisa ser fiel. A gente não pode se levar pelos eventos, a gente não pode se levar pelo hype, a gente não pode se levar pelas distrações do mundo. Lembra, a gente está falando de evangelização e boas obras. A gente não pode se levar por isso. A gente tem que se levar por uma pergunta que nos questiona diariamente. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? A distração vai querer colocar a gente no hype sempre. Mas a nossa pergunta tem que ser, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que pregar para alguém? Eu tenho que dar uma cesta básica para alguém? Eu tenho que ir para o sertão? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir ajudar nas doações? Eu tenho que orar por uma pessoa? Eu tenho que vir na sala de oração essa semana? Eu tenho que orar pelo acampamento? Eu tenho que orar pelo metanoia? O que eu tenho que fazer? Essa inquietação, ela substitui a distração, que é a apatia a Deus. E nos coloca num lugar de, o nosso alvo é Cristo. Sabe? Quando a gente entende a vida de Paulo, e a gente entende tudo que Paulo viveu, de repente ele abriu mão de tudo, e ele falou, eu persigo algo. Essa noite nós vamos perseguir algo. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Meu querido, lá no futuro nós vamos todos celebrar na eternidade, porque nós tivemos um encontro muito forte com Cristo. Mas hoje, o Senhor está nos chamando para começar um caminho, uma jornada de perseguir a Cristo, de abandonar as distrações, de abandonar o peso, de abandonar a ansiedade, de abandonar o medo, a insegurança, a falta de vontade. Quando Deus me deu essa visão, parecia que era impossível. E talvez seja pelas minhas mãos, talvez seja pelas suas mãos. Mas para Deus não é. Onde Deus quer te colocar? Feche seus olhos, fique de olhos fechados. Eu preciso que você tenha o seu momento de oração profunda com Deus. Esse é o momento que você precisa colocar diante de Deus as suas distrações, lançar a culpa no mar de esquecimento e entender que tem um caminho agora, e entender que tem uma jornada agora, e entender que vai existir profundidade, transformação na sua vida a partir do passo que você vai tomar hoje.